A palavra fica aí aos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Damásio Pulquério. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, Portal do Araripe, Chico Filho, nosso serventuário aqui, que sempre está aqui nessa casa, senhora secretária da mesa, senhor Elton Andrade, nosso contador, familiares aqui das vereadoras, filhas, vereadora Nájila e Marinalva. Senhor presidente, hoje é um dia, digamos que, triste para o Poder Legislativo, para a Casa Legislativa José Valeriano Sobrinho. Por que eu digo essa tristeza, senhor presidente? Hoje, numa sessão ordinária, sessão do Poder Legislativo, sessão onde se discute os problemas do nosso município, onde busca, junto ao Poder Executivo, as soluções para o nosso município. E o que vemos hoje nessa tarde, senhor presidente, é a Casa José Valeriano Sobrinho, com apenas 4 vereadores. E esses 4 vereadores, senhoras e senhores, o mais interessante é que é justamente da bancada de oposição. E o senhor presidente recebeu 2 ou 3 telefonemas de colegas vereadores da bancada do governo, na verdade da situação, dizendo eles, procurando uma justificativa para essa falta, dizendo que estariam se deslocando à cidade de Petrolina para uma reunião com o deputado. Agora, o mais interessante que eu vejo aqui, senhor presidente, que é justamente um dia de sessão. Por que que essa reunião, já que eles têm essa reunião com esse deputado, marcaram para amanhã? Porque como nós sabemos, se for um deputado federal ou estadual, tanto a Assembleia como o Congresso Nacional, final de semana é fechado. Então, os deputados, senadores, eles sempre buscam as suas bases nos finais de semana ou feriados. Inclusive, como nós sabemos, houve esse feriado de ontem, não sei se o Congresso imprensou, como diz no ditado popular, se imprensou também hoje. E justamente hoje que esses vereadores se deslocaram até a cidade de Petrolina. E eu aqui tenho a minha desconfiança, senhor presidente. Porque eu encontrei vereadores agora, um vereador na verdade, eu estava vindo de Oricuri, e encontrei um vereador em seu veículo particular, agora há pouco. Então, já que ele tirou essa reunião, eu creio que daria para ir depois dessa sessão. Eu até cobro de Vossa Excelência, que fique registrado e que Vossa Excelência cumpra e faça cumprir o regimento e a lei orgânica do nosso município, que peça desses vereadores, como diz o regimento aqui, um documento, um ofício, dizendo verdadeiramente que eles estiveram nessa reunião. Porque aqui é bem claro, o artigo 31 é bem claro o que é que os vereadores não podem. E aqui, senhor presidente, fala na questão da perda do mandato do vereador que deixar de comparecer a esta casa às sessões a terça parte do período legislativo. No seu inciso 3º é bem claro, quem deixar de comparecer em cada período legislativo a terça parte das sessões ordinárias da Câmara. Então, foi dito isso na sessão anterior. Vossa Excelência foi atento, ficou bem atento à minha fala. Não é eu que estou criando isso aqui, é o regimento e a lei orgânica que diz. Quando o vereador faltar a sessão e ele justificar,
ele tem um prazo aqui, senhor presidente, salvo engano, de 5 dias para trazer essa justificativa por escrito. O caso da vereadora Deinha, que encontra-se enferma, motivo de doença, a colega Nájila trouxe aqui a sua justificativa, senhor presidente, que ela se encontra enferma. Como nós sabemos, estamos tendo um surto grande de chikungunya, e ela se encontra impossibilitada de vir à sessão. E aqui eu não estou aqui julgando que os colegas vereadores da base do governo não estejam nessa reunião, mas há desconfiança desse vereador que ora fala, e isso é meu raciocínio, isso é meu entendimento, de que logo, dia de sessão, eles terem essa reunião na cidade de Petrolina, justamente como nós sabemos, essa casa, tramita nessa casa o processo de julgamento das contas do ex-prefeito, o ex-prefeito Francisco Marechal Siqueira, do exercício 2005, que encontra-se tramitando nessa casa. Então, Vossa Excelência está tendo cuidado de seguir os trâmites legais, de seguir a lei orgânica, de seguir o regimento interno, de seguir a Constituição, dando ampla defesa e o contraditório do ex-prefeito, que é o citado, que é o ordenador de despesa da Prefeitura Municipal de Ipubi no exercício 2005, e que ele está tendo a ampla defesa, o senhor está dando todo o tempo necessário que ele tem para que possa se defender perante essa casa. E, voltando aqui às questões dessas contas, senhor presidente, como eu já relatei nessa casa, é que o ano passado, senhor presidente, essa casa senhor presidente, dando sequência à minha fala, como falei em sessões anteriores, de quando essa conta do exercício 2005 encontrava-se nessa casa, para que nós pudéssemos apreciar, e começou -se a apreciar naquela época, o processo de julgamento dessas contas, a gente foi surpreendido uma medida cautelar interposta pelos conselheiros na época, onde a gente foi impedido de votar naquela época aquelas contas. E o que aconteceu? O Ministério Público de Contas enviou a essa casa um ofício datado em 14 de maio de 2015, cobrando dessa casa, senhor presidente, uma posição do que havia sido feito com as contas 2005 e 2009. E foi respondido ao Ministério Público de Contas o porquê daquela época a gente não ter julgado. E ele compreendeu que a gente estava, naquele momento, acobertado pela lei por conta dessas medidas cautelares. E quando foi agora, senhor presidente, mais precisamente dia 6 de abril, o então Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, ele, o seu procurador-geral, Cristiano da Paixão Pimentel, ele analisando uma denúncia, na verdade feito por os vereadores da bancada de oposição na época, onde nós nos sentimos impedidos de exercer o nosso papel de fiscalizador do Poder Executivo, como órgão fiscalizador que é o Poder Legislativo, e o entendimento ele na sua decisão, eu vou ler aqui para os senhores vereadores e os que nos veem através do portal do Araripe. Isto é
o entendimento do procurador encaminhando ao relator dessas contas do exercício 2005. Trata-se de pedido de vista da sessão do dia 6/4/2006 para analisar a questão preliminar neste pedido da rescisão interposta por Francisco Rubmário Chaves Siqueira, em 15/10/2013. Aí, senhor presidente, seguindo aqui o seu raciocínio, onde ele diz o seguinte: outro registro importante, atentai bem para que o procurador disse, senhor presidente, é o requerimento de vereadores de Ipubi das folhas 168, seguintes protocolado em 18/1/2016, e já juntado aos autos denunciados suposta manobra processual do requerente para induzir em erro esta casa. De fato, relatam os vereadores, especialmente no texto, as folhas 167/170, que o requerente já tinha proposto um pedido de rescisão contra a mesma deliberação, autuado no processo Tribunal de Contas, está aqui o número do processo. Este primeiro pedido de rescisão foi desprovido pelo Pleno em sessão datada em 12/9/2012, tendo esta deliberação transitada e julgado. Então, senhoras e senhores, nós que cumprimos aqui o nosso papel de legítimo representante do povo, de cumprir a nossa função de fiscalizador, no entendimento aqui do procurador, nós, vereadores, estávamos com a razão. Por quê? Porque nós fomos impedidos de exercer a nossa função de fiscalizador, de verdadeiro fiscalizador do povo e das contas públicas. E mais adiante aqui, onde ele diz o seguinte: em primeiro lugar, insiste total razão a queixa dos vereadores encartada nas folhas 169/170, o objeto desse segundo pedido de rescisão, estes autos que agora nos manifestamos, é idêntico ao do primeiro pedido de rescisão, processo Tribunal de Contas 120.264/09, no qual o Pleno já fez julgamento de mérito pela improcedência. Quer dizer, já foi julgado até o mérito desse pedido de rescisão. Então não há mais o que procrastinar, o que apelar mais. Aí vem mais aqui. Não se tratou com efeito de mero erro do requerente, dado que, em ambos os pedidos de rescisão, estava assistido de advogado e foi regularmente intimado da deliberação do primeiro pedido de rescisão, assiste a razão ao colocado pelos vereadores. Isso o procurador está dizendo que nós, vereadores, estamos com a razão. No requerimento protocolado em razão ao colocado pelos vereadores, no requerimento protocolado em 18/1/2006, e que a interposição deste segundo pedido de rescisão foi protelatória de má-fé. Quer dizer, o próprio Ministério Público de Contas aqui, o próprio procurador, está dizendo que usou de má-fé. Ele usou de má-fé tentando, de qualquer forma, impedir que nós, vereadores, exercêssemos a nossa função aqui de verdadeiros fiscalizadores. Então, senhor presidente, é isso que nós, vereadores, buscando aqui sempre a representatividade do nosso povo, estamos aqui cumprindo o nosso papel. Aí, quando foi recentemente, quando essa medida cautelar que impedia a tramitação nessa casa do julgamento dessas contas do ex-prefeito, essa casa, Vossa Excelência botou em tramitação mais uma vez, seguindo os trâmites legais, seguindo as leis que regem essa casa. O ex-prefeito, mais uma vez, tentou, junto ao judiciário, senhor presidente, senhoras e senhores, parar, mais uma vez, a tramitação dessas contas. Quando ele viu que no Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas,
depois de várias tentativas, pedido de rescisão, o pleno do tribunal, por unanimidade, negando, ele apelou, senhor presidente, para o judiciário. E como nós sabemos, em nosso país, só existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E nós sabemos que a harmonia, senhor presidente, entre os poderes tem que haver. Isso é público e notório. Agora, outra coisa mais importante ainda, senhor presidente, é a independência dos poderes: legislativo, judiciário e executivo. E aqui, na sua peça, que o ex-prefeito, através do seu advogado, doutor Marcos Torres, tentou, sem êxito, sem sucesso, interferir no processo, tentou que o judiciário interferisse no processo de julgamento dessas contas. Em partes aqui eu vou ler, senhor presidente, rapidamente aqui, onde, a princípio aqui, na peça encaminhada ao judiciário, na linha 1I, a legalidade da decisão da presidência da mesa, da Câmara de Vereadores, de iniciar a tramitação da análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Impubi, relativa ao exercício financeiro de 2005, antes da certificação do trânsito e julgado da recente decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que julgou pelo não conhecimento do pedido de rescisão do processo do Tribunal de Contas tal e tal. Aí mais na frente, senhor presidente, na peça, atentai bem, as colegas vereadores e Vossa Excelência, presidente dessa casa, e os senhores que nos veem e nos ouvem, e os que se faz presente aqui, onde, de maneira infame, de maneira até constrangendo nós vereadores, diz o seguinte: ainda naquela sessão legislativa foi apresentado ilegal requerimento subscrito pelos vereadores Socorro Fabrício de Medeiros Gomes, Nájila Damascena Pereira, Marinalva Demontes de Araújo Santos e Damaso Siqueira Silva, onde se postulou a tramitação com urgência da análise da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Impubi, exercício 2005-2009. Ora, qual é a ilegalidade que nós vereadores cometemos em apresentar o requerimento à mesa? Inclusive, o requerimento foi votado, senhor presidente. Isso é uma coisa até importante por todos os vereadores presentes naquela sessão. Foram 7 vereadores que estavam presentes, houve uma abstenção, o presidente não vota, nós estávamos em 9. Então, foi 7 vereadores, houve uma abstenção. Quer dizer, então, eu tenho certeza, senhor presidente, que nós vereadores não cometemos nenhuma ilegalidade aqui nessa casa em apresentar um requerimento. Isso é prerrogativa nossa. Isso é constitucional. Está no regimento. Isso é regimental, senhor presidente. Então, é isso que nós não concordamos. Então, quando ele encaminhou essa peça ao judiciário, o juiz, no seu entendimento do juiz, que julgou esse pedido, diz o seguinte aqui, vou uma parte aqui: não há ilegalidade no ato da Câmara de Vereadores de dar início ao procedimento. Isso é palavra do judiciário, senhor presidente. Mais embaixo diz o seguinte: na situação em comento, aparentemente a simples atribuição do regime de urgência na votação do julgamento das contas por si só não acarreta mácula ao devido processo legal. Isso é o juiz que está dizendo. E mais na frente, senhor presidente, diz o seguinte: vale destacar, consoante, se observar o requerimento de folhas 50/51, frisou-se que a atribuição
de rito mais célere, nos termos do regimento interno da Câmara, não acarretará mácula ao direito de defesa. Então, senhor presidente, isso é o judiciário. Ainda diz o seguinte: em suma, não foi apresentado qualquer ato concreto da Câmara de Vereadores que impeça o exercício do direito à defesa ou contraditório pelo autor. Não há provas, no sentido de que as normas aplicáveis à tramitação do julgamento referida da inicial não tenham sido observadas. Então, senhor presidente, nós vereadores temos a nossa consciência tranquila. Nós temos a consciência tranquila. Os 4 vereadores que encaminharam a essa mesa o requerimento sobre a tramitação, sobre o regime de urgência, temos plena consciência do que fizemos. Temos a consciência tranquila que aqui não queremos de forma nenhuma negar o direito de defesa do senhor prefeito, do ex-prefeito, que possa se defender das suas contas, para que possamos proceder e prosseguir com a votação dessas contas. Então, senhor presidente, era isso que tinha a esclarecer a essa casa, esclarecer ao povo que nos vê e nos ouvem através do portal do Araripe, que esse é o nosso papel, que aqui nós estamos sempre cumprindo com o regimento interno, com a lei orgânica, com a Constituição, com as leis que regem o nosso país. Então, fica aqui a nossa explicação ao nosso povo. Eu falo aqui, como líder da bancada de oposição, como em nome dos vereadores que subscreveram aquele requerimento, que todos subscreveram-se aquele requerimento de acordo com o que tem nas leis. Todos fizeram ali, vendo e olhando o regimento interno e a lei orgânica. Aqui ninguém faz nada aqui nessa casa, nós vereadores, sem que, primeiramente, a gente se atenha às leis, o regimento interno e a Constituição. Senhor presidente, muito obrigado. Se houver necessidade, irei voltar a essa tribuna.